Graça e paz, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de celebração, de adoração em comunhão, ainda que distante, e de ação de graças ao nosso Senhor, que nos é luz, nos é refúgio, nos é consolo nesse momento difícil. E aqui estamos para louvá-lo. Por isso eu quero convidá-los e convidá-las à leitura do Salmo 119, dos versículos 105 a 109. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 119, nos versículos 105 a 109. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Amados e amadas, nós não sabemos e não nos compete saber o dia de amanhã, a semana que se inicia, mas temos convicção, temos fé de que se aqui estamos é pelas misericórdias do Senhor. Por isso, eu quero convidá-los e convidá-las a esse primeiro cântico, esse primeiro hino de adoração, no número 70 do nosso hinário evangélico, o hino de nome Invocação, que diz assim: as súplicas ouve, recebe nos céus, o culto que agora ofertamos a Deus. Cantemos e adoremos juntos, em nome de Jesus. Após entoarmos o cântico, oremos a Deus. Pai amado, Tu é a luz da nossa vida. A nossa vida depende de Ti, Senhor. Por isso queremos aprender mais da Tua lei, dos Teus preceitos, para nos assemelharmos a Ti, Senhor. Nos conduz nesse momento de culto, continua falando conosco e que saiamos ainda mais cientes da tua vontade, da Tua palavra e principalmente mais parecidos contigo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder estarmos de alguma forma juntos celebrando o Teu nome. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades, abençoa aqueles que estão passando por aflição devido a essa crise que tem nos cercado. Mas acima de tudo, Senhor, nós temos ciência de que o Senhor é o Rei das nossas vidas. Obrigado por esse momento e nos conduz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, para o momento de confissão, eu quero que nós relembremos o que nos diz a leitura de Romanos 8. E nós vamos ler a partir do versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9, a partir do versículo 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida
por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Nós não temos os preceitos conforme esse mundo. Nós sabemos que aquilo que nos torna vida, além de ser o nosso próprio relato de criação, é também o que toda palavra nos confirma. É o sopro divino, é o Espírito de Deus. É a partir disso que nós formamos nossos valores, nossos conceitos. Não mais presos às vontades da carne, não mais presos aos valores, aos tesouros ditos pelo mundo, mas cientes e caminhando naquilo que é do coração de Deus. Em momentos de crise, como eu sempre lembro, fica mais clara a responsabilidade do povo de Deus de se guiar por esse Espírito. E de se guiar, como fala a palavra que nós lemos, por um Espírito que revela a justiça de Deus, que preserva a vida, que preserva os valores de justiça. E por isso, irmãos e irmãs, eu quero convidá-los a essa oração de humildade, de reconhecimento de que precisamos nos aproximarmos cada vez mais do Espírito Santo de Deus, da sua palavra, da sua lei. Façamos essa oração de confissão. Senhor amado, nós te agradecemos porque o Senhor já nos resgatou. E essa oração, Pai, é uma resposta a isso. É uma resposta àquilo que o Espírito Santo nos conduz a fazer, que é ter consciência do nosso erro, do nosso pecado e principalmente dos teus juízos, Senhor. Abençoa cada irmão e cada irmã que tem tentado se aproximar de Ti, tem tentado parecer contigo. Nos dá cada vez porções maiores do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados individuais e coletivos. Perdoa os pecados da Tua igreja como corpo. Ainda que não tenhamos na nossa mão individual esses erros, nós assumimos o erro da igreja, porque somos um só. Pai, que nesse momento de crise e em todos os outros, o Teu Espírito Santo nos capacite e nos ensine, conforme a Tua lei, de como Te apresentar e não a nós, Senhor. Que o Senhor sempre cresça e que nós sempre diminuamos, para que o Teu reino seja claro a partir e através de nós. Obrigado, Senhor, por essa vontade que o Senhor tem de nos perdoar e pelas Tuas misericórdias que sempre se renovam, em nome de Jesus. Eu quero encerrar, irmãos e irmãs, lendo o início do capítulo 8 de Romanos, o versículo 1 e o versículo 2, que dizem assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe. O
Irmãos e irmãs, graça e paz, eu quero convidar para este momento acompanharmos a leitura no texto bíblico do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos de 1 a 9 e os versículos 18 a 23, que diz assim: Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora nos versículos 18 ao 23, Jesus continua e diz: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. É a palavra de Deus que chega aos nossos corações e com a convicção de que nosso Deus age no dia a dia de nossas vidas, nas coisas comuns da vida, nesse tempo de celebrar a missão de Deus confiada à sua igreja. Nós temos a parábola sobre o semeador, sobre as sementes e também sobre o solo em que as sementes são plantadas. Na estrutura do Evangelho de Mateus, o capítulo 13 está no centro, quando Jesus, logo após instruir e enviar os seus discípulos e discípulas em missão, ele ensina sobre o reino de Deus, através de várias parábolas. Temos a parábola do semeador, seguida da parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede, e as explicações, ao ponto de as pessoas se maravilharem dos seus ensinos e dizerem: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Onde lhe vem, pois, tudo isso? Nesta parábola, Jesus nos dá preciosos ensinamentos sobre o reino de Deus, como ele é pregado, como ele é acolhido e o que ele produz na vida das pessoas através das palavras. De início, nós destacamos algumas figuras que são utilizadas por Jesus aqui na narrativa. A primeira figura é a do semeador, a pessoa que tem a semente e sabe que é na terra que ela germina e produz. Então ele vai para semear
esta semente. Por isso ele sai a semear. Esta figura pode representar o próprio Deus. Ela pode representar o Senhor Jesus. Mas também ela pode representar qualquer pessoa que saia em nome dele para levar a boa notícia da salvação. Aí nós temos a figura da semente. E ela é associada, como algo de valor, que se plantado devidamente se reproduz e multiplica, garantindo a continuidade e a multiplicação. Essa figura representa o próprio Evangelho, como é anunciado, como boa notícia a respeito do amor e da salvação de Deus em Jesus. E aí nós temos a outra figura, a figura do solo, o local ou o ambiente onde a semente é plantada pelo semeador, onde ela pode se desenvolver ou não, dependendo das condições. Na descrição da parábola, são diversos os tipos de solo ou ambientes onde a semente pode ser lançada. Um dos tipos de solos apresentados, descritos, é beira do caminho. É o ambiente onde a terra está mais pisada e a semente fica mais exposta, mais suscetível aos ataques do inimigo. No caso da parábola, as aves que as encontram e comem. Não é um tipo de solo adequado, este identificado como a beira do caminho. Esta figura serve para representar as pessoas que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, como está aí no versículo 19. Aí nós temos o solo rochoso. É o ambiente onde a terra não é profunda, onde a semente nasce logo, mas não consegue fixar raiz, ficando suscetível ao calor do sol. Essa figura é representada pela pessoa que, nas palavras de Jesus, a pessoa que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, como está aí nos versículos 20 e 21. Neste caso, são as dificuldades da vida, as angústias que impedem a semente plantada de crescer e frutificar na vida da pessoa. Tem um outro tipo de solo, e ele é descrito como aquele entre os espinhos. É o ambiente onde os espinhos crescem e sufocam a semente ou a planta que nasceu. Essa figura serve para representar, também nas palavras de Jesus, a pessoa que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, como está aí no versículo 22. E por último, a boa terra é o ambiente adequado para a semente, onde ela cresce e dá fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. No primeiro caso, das sementes que caíram à beira do caminho, a falta de compreensão, o não entendimento deixa as pessoas frágeis aos ataques do inimigo, que se aproxima e retira delas o que lhes foi semeado no coração. No caso das sementes que caíram em solo rochoso, a superficialidade ou a falta de profundidade, de maior envolvimento, a falta de maior comprometimento são obstáculos, e quando vêm as dificuldades da vida, as angústias e sofrimentos sufocam as pessoas a ponto de não haver crescimento e frutificação da divina semente que foi plantada. No caso das sementes que caíram no meio dos espinhos, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Já no caso das sementes que caíram em boa terra, essa é a que é acolhida nos corações. E nesse caso não há falta de profundidade. Ela não fica com pouca raiz. Ela não está sufocada entre os interesses do mundo. Nem o maligno, nem o sol, nem a fascinação das riquezas pode impedir que cresça e frutifique muito. É importante refletir sobre o valor da semente da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, sobre o valor de cada pessoa que leva e transmite a boa notícia do amor e da salvação de Deus em Jesus. Também, irmãos e irmãs, é importante refletir sobre os diversos tipos e as condições de vida das pessoas que são potenciais ouvintes e praticantes da palavra de Deus, onde a palavra semeada há de frutificar a 100, a 60 e a 30 por um. Refletir sobre a condição das pessoas não é para desprezar estas ou aquelas, escolher umas em detrimento das outras, mas é para a gente saber das dificuldades e a gente lançar a palavra de Deus constantemente para que ela chegue na mente, para que ela chegue no coração, para que ela toque de uma forma eficaz a vida das pessoas. Sim, irmãos e irmãs, todos e todas nós somos terra para acolher a semente e frutificar com o Evangelho de Jesus. Nós também somos semeadores e semeadores, com a missão de levar esta preciosa semente. Não cabe a nós escolher a quem vamos pregar. Precisamos lembrar, a semente tem muito valor e ela tem potencial em si para germinar, para frutificar e frutificar muito na vida das pessoas. A nossa parte é ir lançando essa semente e crendo que ela é poderosa, que ela há de germinar na vida das pessoas, que ela há de frutificar, que as pessoas acabarão acolhendo esta boa semente. E uma vez acolhida, ela frutificará para a glória de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que nos diz o Espírito Santo de Deus. A minha oração é que Deus abençoe, que Deus fortaleça cada uma das nossas vidas neste propósito de pregar a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença e diante da Tua palavra viva nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que, ó Deus, esta palavra frutifique nas nossas vidas e que nós também, ó Deus, sejamos semeadores e semeadoras, para que esta palavra que um dia chegou até nós, ela possa assim frutificar em muitas outras vidas, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero dizer que eu fiz a leitura hoje aqui na Bíblia, que nós chamamos Bíblia de Estudo John Wesley, presente que nós ganhamos da nossa querida Igreja Metodista em Pinheiros. Graças a Deus. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Graça e paz, irmãos e irmãs. Obrigado pela palavra lida e explicada, pastor Jonadab. Vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, teu amor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, porque tu tens feito maravilhas em nosso meio, dando-nos coragem, força, sustentando, abençoando, para que possamos continuar firmes nesta caminhada. Agradecemos aos irmãos e irmãs que têm sido um colaborador com todos nós.
E te pedimos que o Senhor esteja com aqueles irmãos e irmãs que estão passando por problemas e dificuldades decorrentes do coronavírus. No caso da Luciene, que perdeu sua parente, sustenta aquela família. Pedimos também pelo Natan, um jovem Deus que precisa muito de um milagre. Pedimos pelos nossos amigos de perto, de longe, pela Igreja Metodista da Terceira Região, pela Igreja de Cristo no mundo inteiro, por todo o povo brasileiro e desses confins da terra. Cuida dos nossos governantes também, Senhor, que eles possam tomar decisões não segundo sua vontade e teu querer, mas pensando no bem-estar de todos nós. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que terminou e a semana que vai começar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja aqui em vós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Um grande abraço a todos vocês e seja uma semana rica na misericórdia e no amor de Deus. Tchau.